Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um Café com o Presidente e temos a honra de trazer aqui o Dr. Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina, uma grande entidade tradicional, de caráter associativo forte e pujante. Muito bom dia e muito obrigado pela sua vinda. Nós temos algumas perguntas e que são importantes. Como o senhor vê a importância da vida associativa para o médico e para o neurocirurgião? Nós temos aqui a SONESP, que é uma sociedade brasileira, mas temos a APM, que é... Muito bom. Bom, Paulo, realmente queria agradecer o convite. Isso vai dentro da política da Associação Paulista de Medicina de aproximação com as sociedades de especialidade, tanto as paulistas como as nacionais, né? Algumas sociedades não têm a Regional de São Paulo, né? Ou a Federada de São Paulo. Então, isso vai realmente de encontro. Eu acho que a gente já está cada vez mais perto, né? As sociedades de especialidade cresceram muito, né, nesses últimos anos. Tanto que hoje elas têm metade dos médicos em atividade, né? Dos 600 mil médicos, 300 mil são vinculados a alguma sociedade de especialidade. E você tem uma ideia, a Associação Médica Brasileira, da qual a Associação Paulista de Medicina é uma das federadas, né? Ela tem 40 mil sócios, né? Então veja a diferença que existe, né? Hoje a sociedade de especialidade é quem efetivamente representa o médico. Eu tenho isso muito claro. Né? E por isso essa nossa aproximação. O associativismo, né, que é o objeto da pergunta, ele acho que é uma das coisas mais importantes que existe na vida. Primeiro porque você, tendo um associativismo forte, você tem uma representatividade boa, né? E é isso que importa, né? Infelizmente, esse número vem decaindo nos últimos anos. O número de sócios vem caindo. Não só das associações, né, mas também das próprias sociedades de especialidade. E a gente precisa retomar isso. O associativismo é extremamente importante para a gente conseguir os nossos objetivos. E a Associação Paulista de Medicina, ela é a maior federada da Associação Médica Brasileira. Ela é responsável por 60% da contribuição associativa da Associação Médica Brasileira. Então, na realidade, são 30 mil sócios que nós temos hoje, dos quais são 20 mil ativos, né? Os remidos e os efetivos, 10 mil são os jovens, né? Os médicos acadêmicos, os acadêmicos de medicina e os médicos até 4 anos de formado. Então, um contingente aí de 10 mil colegas, né? Ou acadêmicos, e que não pagam nada na Paulista de Medicina. Eles podem se associar gratuitamente. Mesmo assim, o contingente de pessoas que se associam é pequeno, né? Acho que a importância do associativismo, diferentemente do sindicato e dos conselhos, né? O associativismo ele tem uma função plural. Ele atua para o médico, né? Tanto na parte de defesa profissional, na parte científica, na parte cultural, na parte social, né? E a APM tem esses departamentos que funcionam muito bem, né? Depois, acho que no decorrer, a gente pode explicitar melhor. Já o Conselho ele tem uma atividade mais voltada a defender a população, né, da má prática. Tanto que é o único órgão nosso que pode caçar o exercício profissional do médico. E o sindicato tem aquela função mais trabalhista, né? E também, com essa história das PJs, né, proliferando, tem também diminuindo, cada ano vem diminuindo. Então é isso, só para dar uma introdução da nossa conversa. Isso é muito bom. E uma pergunta, assim, quando eu acabei a residência, isso em 1993, né, eu fiz um pouquinho a mais que 5 anos, a primeira sociedade que eu me filiei foi a APM. Depois eu entrei na Sociedade Brasileira, no concurso Patítulo, né? Uhum. E o que eu verifiquei que eu tinha tudo, né? Tinha parte acadêmica, tinha
a parte relativa a seguro de saúde, seguro de vida. E como é que é isso hoje? Também tem esse clube de benefícios? Tem. Existe o nosso clube de benefícios, uma série de entidades e de instituições, lojas que são nossas parceiras. Então, entrando de sócio da Associação Paulista de Medicina, o médico, o próprio estudante, ele já ganha um seguro de vida, né? E ganha um seguro de perda de renda. Isso gratuitamente, embutido na mensalidade. Né? Vale a pena para o residente já entrar? Com certeza. Por causa do seguro de vida. Vocês têm um seguro também de responsabilidade civil. Isso. Então, isso o residente que... Por que a APM e não a associação? Porque de federada realmente é a maior junto à MB. E quando eu falo Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo não é feito de paulistas, né? Sem dúvida. Feito pela população do Brasil. Eu sou baiano, metade do conselho que eu trabalho em São Paulo também são de outros estados. Então, hoje, muita gente de vários estados vem fazer a sua residência aqui e acaba ficando. E é importante que durante a residência eles conheçam todos os benefícios da PM. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é isso mesmo? É fundamental, isso, é isso mesmo. Nós temos na Associação Paulista de Medicina, aqui na nossa sede, né, na Brigadeiro Luiz Antônio, né, que é um prédio, 14 andares que tem ali. Né? Além desse prédio, nós temos um residencial, que também é de nossa propriedade, fica atrás ali, na Francisca Miquelina, que é a rua que fica atrás da Paraná Brigadeiro, que tem 117 apartamentos. E eles visam dar, além de dar sustentação para a Associação Paulista de Medicina, é uma receita que nós temos, ele também se serve a hospedar os colegas que vêm nos encontros que nós temos, nos encontros científicos. Né? Nós temos vários encontros científicos. Né? Então, acho que a associação, quanto mais forte ela for, veja, são 160 mil médicos no estado de São Paulo. E nós temos 30 mil associados. Né? Então, é uma representatividade pequena. E a gente tem que atuar junto aos parlamentares. Nós estamos entrando agora na Frente Parlamentar do Empreendedor. E é um grupo de deputados e senadores lá de Brasília e que vão nos dar sustentabilidade política nos principais projetos que nós temos. Nós temos fundamentalmente 3 projetos hoje, dos 4. Né? O primeiro é o exame da proficiência. Né? A gente realmente avaliar, né, através do exame de suficiência, a competência do médico, assim que ele se forma. É fundamental hoje, devido à abertura indiscriminada das escolas e que não tem as condições que deveriam ter. Né? A gente sabe muito bem disso. Não adianta a gente brigar para não abrir, né? Porque a gente vem brigando há 20 anos e o número de escolas dobrou. Não adianta. A gente já falamos só falta falar com Jesus Cristo para não deixar abrir as faculdades. Nós falamos até com o vice-presidente, que é colega nosso, o Alckmin, tá? Falamos com todos os ministros do Supremo e houve ações, né, para se abrir escolas pela via judiciária, né? E não adianta. Então nós temos que ter uma representação forte no parlamento. E quanto mais nós formos, maior força nós vamos ter junto aos deputados e aos senadores. Temos uma assessoria parlamentar em Brasília, né? Isso tudo feito em conjunto com a Associação Médica Brasileira. Né? Nós temos realmente uma parceria muito grande e com o Conselho Federal também, que está lá. Né? E mesmo com o Conselho Regional. Né? A gente tem conversado bastante com o Ângelo, com a Irene, com vários conselheiros, no sentido de unir o movimento médico. Acho que essa é o grande mote que a gente tem. Né? Nós podemos ter posições políticas diferentes, opiniões diferentes a respeito de determinados assuntos, mas a hora que foram eleitos legitimamente, isso tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado, e a partir daí nós temos que trabalhar em conjunto. E assim que a gente tem que nos comportar. Perfeito.
Eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada justamente para o nosso café. Qual é a visão da APM sobre a atual situação dos planos de saúde no Brasil e seu impacto na saúde suplementar? Porque muitos neurocirurgiões têm tido uma vida mais apertada, os planos têm, de certa maneira, feito um gargalo na autorização de cirurgias, e o que a gente tem visto é que muitos pacientes têm tido seu tratamento postergado. Sim. O senhor Isso é uma realidade, né? A neurocirurgia tem uma organização invejável dentro da sociedade de especialidade. Eu acho que ela tem uma tabela um pouco melhor, apesar de não ser o ideal, do que algumas outras especialidades, né? Hoje eu vejo essa relação do médico com os operadores de saúde, né, de uma maneira muito particular, né? As operadoras têm dificuldades, né, por conta do alto custo da medicina, né? Eu faço cirurgia de cabeça e pescoço, né? A gente opera muita tireoide. Há 10 anos atrás, a gente operava uma tireoide e não custava nada, custava a sala cirúrgica. Hoje, a gente opera a tireoide, a gente usa na saúde suplementar, né, tudo certo. A gente usa o monitor de neuro, a gente usa o bisturi ultrassônico, usa uma série de equipamentos que acabam encarecendo o procedimento e onerando o plano de saúde, né? Lógico, é um conforto adicional para o cirurgião, é uma segurança adicional para o médico, mas eu trabalho na Santa Casa, a gente opera sem isso, com resultados muito semelhantes, né, em termos de complicações, em termos de evolução, em termos de prognóstico das doenças, né? Então isso é um fato, né? A gente tem tido contato com vários gerentes e CEOs, né, dos planos de saúde. Recentemente estivemos no Rio de Janeiro falando com o presidente do Seguro-Saúde do Bradesco, que é o Manuel Pérez, né? Agora ele se licenciou, né? E a estrutura que eles têm no Rio de Janeiro é uma estrutura extraordinária. Eles têm um controle total de tudo o que acontece no Brasil. Tem um painel enorme lá. Então eles têm uma estrutura muito bem montada. E ele se queixava conosco, né? Até pediu para a gente fazer um artigo que a gente está preparando, para que os médicos colaborem também com os planos de saúde, né? Não pedindo exames demais. A gente sabe que tem colegas nossos que pedem exames antes de ver o paciente, né? Uma batelada de 200 exames, né? Isso ele nos mostrou lá, isso é verdade, né? A gente precisa realmente coibir isso, né, para não ser parceiros dos planos de saúde. Eles nos batem, né? A negociação não é fácil, a gente negocia todo ano, a nossa defesa profissional ela negocia todos os anos com os planos de saúde. E esse ano nós vamos ampliar essa negociação na defesa profissional. Nós vamos às empresas, somos as maiores empresas que têm um número importante de usuários dos planos de saúde, empresas que fazem o plano de saúde, para a gente mostrar para as empresas o quanto que os planos estão pagando para o médico, que é muito pouco, né? Perto de todo o que eles gastam, o honorário médico não chega a 5%, 6% do gasto dos planos de saúde. Então nós estamos realmente subremunerados, né? Precisamos tentar recuperar isso. A classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a HPM, foi feita já há alguns anos, né? Ela é extremamente importante, né? E nós precisamos segui-la e precisamos fazer com que ela seja aplicada no plano de saúde. Mas nós estamos tentando, nós já conversamos com a Mil, conversamos com o Bradesco, conversamos com a Porto Seguro, conversamos com a Sul América, né? Com os principais executivos dessas operadoras, no sentido deles entenderem a posição do médico e realmente nos enxergarem como parceiros, né? Lógico que a gente vai brigar para que o paciente tenha o melhor atendimento possível, sempre, sempre, né? Se precisar fazer um exame que vai custar 100 mil, tem que fazer, desde que isso esteja dentro das diretrizes, dentro de normas técnicas baseadas em evidência científica. Então isso vai ter que ser feito. Afinal, precisa fazer um PET cada 6 meses? Então, vamos fazer. A história da mamografia, né? Estão querendo agora
fazer só a partir dos 50 anos, mas nós temos um índice muito grande de mulheres com câncer de mama abaixo dessa faixa etária. Então, como é que vão ficar aqui? Né? Então, isso nós vamos brigar. Vamos brigar e dizer para eles, olha, não é possível, né? Nós temos que organizar isso. Entendi. Entendeu? Então, é por aí que a Associação Paulista de Medicina tem que trabalhar, né? Nesse sentido. Então, acho que isso é fundamental nessa relação com as operadoras de saúde. E a gente tem procurado fazer isso, tanto na APM como na MB também. É bem interessante, porque eu vejo as sociedades de especialidade, com as suas diretorias de exercício profissional, brigando, indo em Brasília, a sociedade brasileira também tem. E eu não vejo que possa haver, nesse momento, um trabalho ordenado. Eu acho que fica a MB e a APM como um ponto de referência centralizador desse trabalho. Porque às vezes me ligam um neurocirurgião, não, que é um absurdo, que o auditor negou, a SBN deveria tomar uma atitude. Não, a SBN não é a função dela tomar essa atitude. A função dela é, junto aos órgãos institucionais, tentar melhorar o honorário médico, mas a função judicante é do Conselho Regional. A função associativa em todas as comissões de exercício profissional é da MB e da APM. Então, eu acho que a proposta que a gente tem na nossa gestão de colocar o nosso exercício profissional, a nossa comissão junto ao governo federal, de trabalhar junto à MB e junto à PM. O que o senhor vê isso? Não, eu vejo isso como muito importante. Eu tive na Associação Médica Brasileira na gestão do César, né, o secretário-geral. Ele continuou e eu acabei indo para a Associação Paulista de Medicina. Né? Mas a nossa relação é muito boa. Né? E a gente pegou uma AMB destroçada, não só do ponto de vista de organização, administrativa e financeira, mas também do ponto de vista de representatividade. Perdeu-se muito espaço em Brasília, nos 10 anos anteriores à nossa gestão. Sim. Né? E nós estamos recuperando isso. Né? Na Associação Médica Brasileira, a gente conseguiu recuperar, as finanças estão recuperadas. Nós temos hoje uma posição financeira na MB e na PM bastante tranquila. Né? Todos os índices econômicos são extremamente favoráveis. E isso é importante para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Né? E essa representatividade hoje ela é maior. A relação com a sociedade de especialidade é boa. E a gente tem ido junto com algumas sociedades para defender posições. O ideal realmente é que isso fosse centralizado. Na MB e na PM, né? Claro. Nós estamos fazendo um trabalho agora, desculpe, Paulo, claro. só para junto à Assembleia Legislativa. Isso acho que é uma falha da Associação Paulista de Medicina. E a gente discutindo lá as nossas atividades políticas e parlamentares, falando, nós temos que estar dentro da Assembleia Legislativa, porque lá também acontece. Né? Nós temos uma representatividade médica muito pequena na Assembleia Legislativa. Tem um deputado estadual médico. A presidente da Comissão de Saúde é a Bruna Furlan, né? Não é médica. E eu já estive com ela o ano passado ainda, antes do recesso, e com algumas premissas, né? Uma delas é a proficiência, que vai ser feita em Brasília, que tem a lei da muito bem, né? A outra que a gente tem é a questão da residência médica. Esse programa do Mais Especialistas, né? Querendo formar especialistas à torta direito, né? Sem a qualificação mínima, também é uma grande preocupação nossa. Nós não podemos deixar que eles façam com a residência médica, eles continuam o governo. Né? Sem crítica direta, mas é o que está acontecendo. Né? Façam com a residência o que fizeram com a formação médica da graduação. Da graduação. Estragaram, né? Realmente nos trucidaram na formação.
formação médica. Uhum. 500 escolas, são mais escolas que a Índia. Né? Já passamos de 500. E não dá para a gente saber o número exato, porque todo dia abre escola. Né? Exato. Então, não tem como. E veja, a gente tem que manter o título de especialista como o único. Hoje eu acho que o título de especialista é a única maneira da gente manter uma qualidade mínima do atendimento médico, porque é feito pelos pares, né? O colega que faz o título, ele é aprovado pelos pares, pela sociedade de especialidade e pela Associação Médica Brasileira, que chancela o resultado da sociedade. Você tem uma ideia, o índice de reprovação no título de especialista, não sei aqui na neuro especificamente, mas é na faixa de 40% a 60% a reprovação. Isso mostra a seriedade com que nós, médicos, especialistas, né, que estamos na sociedade, fazemos o título de especialista. Realmente, quem passa no título é um médico qualificado, é um médico diferenciado, é um médico que vai manter o alto nível da medicina que nós temos no Brasil. E nós temos esse alto nível, mas que corre o risco de piorar com essas escolas e com isso. E uma outra questão também que a gente vem combatendo são essas pseudo-especializações, né? Oferecidas por grandes grupos educacionais, né? Tipo AFIA, enfim, que oferecem cursos até de residência, né? Dizendo que vão dar o título, ou cursos de especialização, né? Que não dão o título, né? Mas que é um curso de pós-graduação. Sim, todo curso que tem mais de 360 horas, ele é um curso credenciado pelo MEC como pós-graduação lato sensu, né? Mas daí até oferecer o título é muito diferente. A residência médica tem 2.880 horas por ano, esses cursos tendo mais que 360 horas, e não são full-time, como a residência, e não são com a carga prática de 80%, que é o que se preconiza numa residência de boa qualidade. Então, todos esses fatores nos fazem combater de frente mesmo esses grupos educacionais e chamá-los, inclusive, e dizer que, olha, vocês não podem se anunciar como formadores de especialistas. Vocês podem estar dando um curso de especialização, né, em determinada área, mas isso não dá o direito ao colega de se anunciar como especialista e muito menos requerer o RQE nos conselhos regionais. Seguramente não vão mudá-lo, né? Hoje é a residência médica credenciada pelo MEC e a sociedade de especialidade junto com a MD, são as duas únicas maneiras de se obter o título de especialista. E nós precisamos preservar isso, né? E o programa Mais Especialistas coloca em risco isso. Eles já tentaram nos tirar o título de especialista em 2015, quando foi feito um decreto, na época era a Dilma Rousseff, a presidente, e que normatizou isto. Foi uma briga muito grande da MD e da FEM, né? E das outras federadas também, e dos conselhos, etc., para manter isto, né? Manter o título de especialista pela sociedade e pelas residências autorizadas pelo MEC. Né? Tá. E agora estão querendo isso de novo. Né? Tá. O programa de saúde de família e comunidade estava lá que com 2 anos, né, o médico que entrasse nesse programa e trabalhasse já ia sair com o título de especialista. Não pode isso. Né? Tá. Realmente ele vai para um atendimento, né, uma área assistencial, que não tem nenhuma conotação acadêmica e de formação. Né? Ele vai para um lugar do interior atender nesse programa do Mais Médico. Né? Então não é possível você. Agora, fazendo isso, talvez ele possa, na realidade, se habilitar a prestar o título na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, por exemplo. Aí sim. E nós temos estimulado todas as sociedades de especialidade a criarem programas próprios de especialização, residência símile. Uma sociedade já tem isso. Não sei se a neurocirurgia tem, mas a anestesia tem, a cabeça e pescoço tem. Mas é nos mesmos moldes da residência, com a mesma carga horária, com as mesmas competências. Né? A única diferença é que não tem bolsa. E isso pontua, né, na prova de título da sociedade. Né? Esse é um tópico bem interessante, né? Porque
nós tínhamos uma valorização do título conquistado através de prova das especializações pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que era da SBN, e depois, nesses últimos anos, se tentou associar a Sociedade Brasileira ao MEC, porque o MEC tinha residências isoladas e a gente tem tido residências SBN e MEC, sem dúvida, mas o MEC continua criando residências. E o que eu vejo é que a sociedade brasileira ela tem total competência também para criar as especializações ligadas à sociedade, de maneira que até o chefe de serviço tenha um certo posicionamento na aferição e avaliação dos candidatos. O fato de um candidato, pelo MEC, ter ido super bem numa prova, que conta o ponto lá do Mais Médico, medicina Sim. de família, 10% de cada, não significa que ele vai conseguir ser um bom especialista. Você tem uma prova de capacidade de múltiplo X. Sim. Agora, eu acho que os serviços que têm a especialização pela SBN, isso é um posicionamento meu, não como presidente da SBN, tá? Mas meu, eu acho que eles devem ser valorizados também, porque tem a mesma carga horária, Exato. Tem a mesma competência, não tem a bolsa, mas no final eles vão estar aptos a prestar o título. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor. Vamos lá. Essa aqui é capciosa, que veio aqui. Colega aqui do interior. Você sabe que nós temos uma assessoria de marketing de imprensa e nós fizemos uma manhã, um pouco mais de uma manhã, foram 6 horas, um treinamento de como é que a gente se safa de perguntas capciosas com os jornalistas. E foi muito interessante, porque tem uma série de... Então o senhor está preparado? Eu acho que sim, vamos ver. Agora vai ser a prova de 9. É um colega do interior que ele está muito consternado, porque ele pergunta: vocês acreditam que as auditorias atuais estão preparadas para lidar com a evolução das práticas de saúde e para se discutir as autorizações de especialistas? Essa é uma pergunta. Acho que não. Essa é uma pergunta bem importante. Eu acho que não. Eu faço, como eu já disse, né? 6 anos numa residência, numa faculdade, mas residência puxada de 4 a 5 neurocirurgia. Né? Realmente é difícil. Então, eu acho que esses auditores dos planos de saúde, das operadoras, né, eles não têm, muitas vezes, a competência que deveriam. Né? E muitas vezes negam procedimentos sem nenhum conhecimento de causa, sem nenhum embasamento científico. E isso a gente tem discutido com as próprias operadoras. E temos nos colocado à disposição das operadoras para, eventualmente, dirimir algumas dúvidas e até para assessorar os auditores. É impossível uma operadora de saúde ter todas as especialidades. E aí, se você juntar as áreas de atuação, então dá mais de 100. Entendeu? Não é muita coisa, né? E ele complementa aqui, né? Ela complementa aqui, né? E no caso de ser um neurocirurgião, o auditor, ele pode, sem examinar o doente, negar um procedimento segundo as regras da ANS, ou ele deve seguir as regras do CFM, do Código de Ética Médica, que não pode produzir parecer sem examinar o doente? Pois é. Essa é uma questão bem importantíssima, né? É lógico que não dá para você... É a história, um paciente às vezes te liga, né? Para saber uma segunda opinião, você fala, eu preciso examinar. Não posso dar a segunda opinião. Vai precisar operar ou não vai precisar operar? Não, preciso examinar, preciso do exame, eu preciso avaliar você como um todo, né? Que a gente faz, claro, para indicar uma cirurgia, né? Então, veja, mas isso é uma coisa impossível, né? Pelo número de autorizações que existem, procedimentos, né? Quer dizer,
não é possível o auditor de saúde poder atender num prazo adequado isso. Então, eles acabam dando um parecer. Documental, Quando, não presencial. quando o parecer é favorável, tudo bem. Agora, quando o parecer é desfavorável, eu não sei te dizer o percentual, mas é significativo. Né? Acho que todos nós já tivemos negativas, já tivemos isso é frequente. até orientar os nossos pacientes a entrar na justiça, né? Uhum. Principalmente pacientes portadores de neoplasia maligna, né? Sim. Que realmente precisam de uma cirurgia e que muda muito, né? Se você esperar 1 ou 2 meses. Né? Mesmo Entendeu? porque se você não fizer isso, você vai estar incorrendo no artigo 32, que é não fazer tudo o que você pode pelo seu doente. E não oferecer. E não oferecer. Tudo que tem de melhor para tudo ele, que tem de melhor. E pode cair no primeiro, no artigo 1, que é causar dano ao paciente. Exatamente. Por imprudência, negligência, imperícia. Isso, Paulo, a gente vê todo dia na Santa Casa, em todas as especialidades. Quer dizer, eu vejo lá um doente que tem um câncer de língua, que é um T1, tumor de 2 centímetros, 3 centímetros. E eu marco a cirurgia dele para daqui 2 meses. A gente já chegou a suspender a cirurgia, pacientes, de cabeça e pescoço, né? Porque ele chegou num ponto que eu não conseguia operar, ter segurança, não ter que ligar uma carótida, etc. Então, muitas vezes ele vem para internar para operar e a gente acaba fazendo uma químio neoadjuvante, né? Para que a gente possa tentar, no segundo tempo, após a químio, operar isso. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, hoje, veja, a gente acha que tem que fazer a mesma medicina para todos os pacientes. E é lógico, né? Claro. Isso faz parte do nosso código de ética. Sim. Mas, infelizmente, a gente não consegue na prática. Quem trabalha em hospital público, né, e que tem aquela fila enorme, aquela demanda, não consegue. E muitas vezes, mesmo nas operadoras de saúde, a gente tem que brigar com o plano para poder operar o nosso doente num prazo adequado. Porque não autoriza o material, não autoriza o equipamento e você tem que recorrer. E a gente não tem um esquema ainda montado para... Pode ser feita uma queixa, né? A sociedade, a especialidade pode ajudar, a PM pode ajudar. Mas a queixa deve ser pelo CRM, né? Pelo conselho. Pelo conselho. Você tem isso, acho que o conselho aí é que tem que realmente estar atuando e avaliando. Né? Que é o conselho que a gente dá. A gente pode se aconselhar para sociedades de especialidade, mas na prática através... Quem tem o poder da caneta, né? É o conselho regional. É o conselho. Por isso que é importante essa união, né? Das entidades médicas. O conselho com as associações. Em prol do paciente. Em prol do paciente. Bem defendendo o médico, né? Claro. Também nós temos que defender. Sem dúvida. Em prol do paciente e claro. o benefício do médico, né? Nós tivemos aqui esse café sensacional ouvindo o Dr. Antônio José Gonçalves, foi muito bom. Eu aprendi bastante. Muito obrigado. Eu também. E eu queria, se o senhor pudesse colocar aí as palavras finais aí para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e deixar claro que é uma honra muito grande que nós temos uma sociedade de neurocirurgia de São Paulo muito forte, a Unesp. Eu fui membro fundador na década de 90 e é um orgulho muito grande a gente poder trabalhar nessa parceria que na nossa gestão visa unir todas as sociedades regionais, a sociedade brasileira, tal qual a MB, as associações regionais de medicina. Por favor. Bom. Não, é uma satisfação muito grande. Eu queria colocar a Associação Paulista de Medicina à disposição da Neuro. Né? Pela especialidade que eu faço, a gente tem uma parceria em muitas cirurgias com a Neuro, né? Naquelas de base de crânio, que a gente acaba operando em conjunto. E eu gostaria que isso também acontecesse na Associação Paulista de Medicina, da melhor maneira possível. Nós temos lá teatros, temos estúdio, temos um Instituto de Ensino Superior lá, né, credenciado pelo MEC. A gente pode fazer cursos de pós-graduação. A ideia é que a gente faça algumas especializações lá, né, em conjunto com a sociedade. Nunca fora da sociedade, para que a gente possa manter o caráter ético dessa formação médica, o caráter científico de qualidade, né, e sem
enganar o médico que ele vai receber o título. Ele vai receber o título de acordo com a lei. Né? Fora disso, não é possível. Né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu espero ir nas 54 sociedades e falar exatamente a mesma coisa. Esperamos de braços abertos, a gente está realmente à disposição. A gente fez recentemente o congresso da Neurinho, né? Foram mais de 200 participantes, acho que foi um sucesso. Participei do primeiro. Foi muito bom. Muito bom, sim. Deu até um lucrinho lá para nós, né? Falou um pouco para a PM, um pouco para a Sonesp, né? Que é importante. É importante, claro. Mas acho que o mais importante foi o nível. Eu tive o prazer de assistir algumas das palestras. Nível altíssimo. E o nível foi excelente. Foi invejável. Então, é isso que a gente precisa fazer. A sociedade pode fazer isso, a sociedade tem toda a competência para isso. E a Associação Paulista de Medicina tem a obrigação de oferecer a infraestrutura para que a sociedade faça o melhor possível pelo médico e, consequentemente, pela população. Muito obrigado pela Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra muito grande. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma jornada do Café com o Presidente, muito instrutiva, e aguardamos vocês no próximo debate. Muito obrigado.